Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho mais a respeito da derrota do Palmeiras por 1-0 para o Grêmio. Realmente um jogo extremamente difícil, o Grêmio tem um elenco bastante qualificado e tem um treinador que na minha visão é muito bom, que é o Renato Gaúcho. Ele está totalmente acostumado à cultura do Grêmio, né? Ele sabe bem como armar esse time do Grêmio, tanto que ele já teve algumas passagens e todas elas ele conseguiu sair vitorioso. Então é um treinador que realmente conhece muito bem como funciona o Grêmio, tanto em campo quanto fora dele. Além disso, nós temos o Luizito Soares, que é o centroavante, talvez me atreva a dizer que é um dos melhores centroavantes aí da última década, pelo menos. Então o Grêmio é um time bastante qualificado, ainda mais quando joga na sua arena. Ele tem uma grande vantagem e é bem difícil de você sair vitorioso de lá. E a gente junta a isso o fato do Palmeiras ter entrado um pouco desligado no jogo, digamos assim. Eu senti o Palmeiras, principalmente nos primeiros 15 minutos, numa rotação um pouco inferior ao que deveria ser. O Grêmio estava pressionando o Palmeiras e o Palmeiras parecia que não encontrava saída e estava desligado dentro do campo. E nisso sai o primeiro gol do Grêmio, o que já dificulta bastante a vida do Palmeiras dentro do jogo, que a partir daí o Palmeiras ele até se encontra no jogo a partir dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, ele começa a encaixar suas jogadas, ele começa a voltar para o ritmo que o torcedor está acostumado a ver o Palmeiras jogando, porém o Grêmio se fecha muito bem na defesa e o Palmeiras, apesar de estar conseguindo pressionar bastante o Grêmio, de estar conseguindo criar oportunidades, o Palmeiras acaba sendo um pouco ineficaz na questão das finalizações. Acaba desperdiçando algumas chances, acaba não conseguindo concluir bem algumas jogadas. Então, o Palmeiras vai para esse segundo tempo em desvantagem. Nisso, o Palmeiras continua nessa pressão, o Palmeiras continua tentando o gol. O Palmeiras, a essa altura do jogo, já tinha mais posse de bola e mais jogo do que o Grêmio. Ele já tinha um tipo de jogo que já empurrava o Grêmio para o seu campo de defesa. A partir daí, o Grêmio soube se virar bem, soube se defender muito bem, até que teve um jogador expulso, que foi o Vila Sante. Ele tomou o segundo amarelo e acabou sendo expulso, o que deixou o Palmeiras ainda mais com ímpetos de tentar esse empate. Aí o Palmeiras começou a jogar a bola na área, inclusive o Gustavo Gomes, ele virou uma espécie de centroavante da equipe, e até o Everton, numa jogada de escanteio, ele acabou indo para a área para tentar uma cabeçada, e justamente nesse lance o Gustavo Gomes vai lá e coloca uma bola na trave, que foi realmente inacreditável. A partir daquele momento da bola na trave do Gustavo Gomes, eu creio que, pelo menos aconteceu comigo, não sei se aconteceu com os outros torcedores, a partir daquele momento a gente já sentia que o Palmeiras não conseguiria o empate e acabaria sendo derrotado, porque aquele tipo de bola é muito emblemática. Uma bola nos acréscimos, onde o jogador cabeceia sozinho e a bola acaba pegando na trave e saindo. Até ali a gente já percebeu que realmente o Palmeiras não sairia com o empate, porque, para mim, um empate na Arena do Grêmio, muito embora não fosse o resultado ideal, seria um resultado extremamente aceitável dado as circunstâncias, porque o Palmeiras poderia diminuir um ponto caso o Botafogo perca amanhã e ainda estaria forte na briga. Com essa derrota, o Palmeiras perde uma oportunidade boa de se aproximar do Botafogo e não só se aproximar, porque essa eventual vitória do Palmeiras, caso ocorresse, colocaria uma pressão enorme no Botafogo, mas enorme mesmo, porque o Botafogo já chegou a ter, se eu não me engano, 15 pontos de diferença para o Palmeiras. Se o Palmeiras vencesse hoje, a diferença cairia para 4. Então você imagine o tamanho da pressão que o Botafogo não enfrentaria. Porque, na minha visão, e creio que isso, a essa altura do campeonato, seja um fato, o Botafogo perde o título. Ninguém toma o título mais do Botafogo, a não ser o Botafogo mesmo. O Botafogo só perde esse título para ele mesmo, na minha visão, a essa altura dos acontecimentos, porque ele fez um primeiro turno praticamente perfeito
Então, nesse segundo turno, ele vai ter que tropeçar muito e vai ter que perder vários jogos seguidos. Já começou a entrar numa fase ruim, perdendo dois jogos consecutivos pelo Campeonato Brasileiro. Porém, o Palmeiras acabou não conseguindo se aproveitar para ter essa distância ainda mais diminuída. Porém, caso amanhã o Botafogo não vença, até creio que o empate a 8 pontos, eu creio que o Palmeiras ainda está na briga. Porém, caso o Botafogo vença, aí eu vejo a situação como realmente extremamente complicada. Uma situação que já é bastante difícil, vamos falar a verdade. Porém, resta saber o que vai acontecer amanhã. O Botafogo enfrenta o Corinthians. Então, esperamos que o Botafogo não vença, para que o Palmeiras continue na briga e que o Palmeiras possa se organizar, porque tem uma decisão na próxima quinta-feira contra o Boca Juniors, que é extremamente importante, que todo mundo sabe que é a prioridade do Palmeiras, é a questão da Libertadores. Então, essa decisão para o Palmeiras, especialmente por ser na Argentina, no estádio La Bombonera, é algo que o Palmeiras tem bastante expectativa e está totalmente focado nisso. Porém, dependendo da combinação dos resultados e caso o Botafogo continue vacilando, eu não acho impossível o Palmeiras brigar pelo título brasileiro. Hoje foi uma derrota complicada, uma derrota difícil de digerir, porém faz parte do campeonato, não é nada absurdo você perder para o Grêmio na Arena do Grêmio. Então eu acho que é um resultado que é esperado no campeonato de pontos corridos. Poderia ser melhor, porém não foi nada além do que é muito esperado. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Qual você acha que são as chances do Palmeiras no campeonato? E como você analisa esse jogo decisivo da próxima quinta-feira contra o Boca Juniors? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.